Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast semanal Parresia. Está fazendo um certo sucesso na internet esses dias, no YouTube especificamente, um vídeo de uma resposta que eu dei a um protestante num programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. Vocês sabem que as reações foram múltiplas, não é? Muita gente achou o máximo, achou muito bom, isso mesmo, Padre Paulo. Outras pessoas acharam isso abominável. Como que pode um padre se comportar desse jeito? Tem que ser mais dócil, mais bondoso para com as pessoas, etc. Bom, estou iniciando com esse assunto, esse programa, porque tem a ver com aquilo que nós gostaríamos de tratar hoje, que é o relacionamento da Igreja Católica com as outras religiões. Mais especificamente, no documento Dominus Jesus. Então, vamos parar para pensar. O que é que aconteceu naquele programa Escola da Fé? Vejam, eu estava num âmbito católico. Eu estava numa rede de televisão católica, falando para um público que é, na sua esmagadora maioria, composto de católicos. De repente, um sujeito entra na minha casa e faz uma pergunta onde ele diz que a Igreja Católica é a Babilônia, não somente isto, que é um antro de perversão e de pedófilos. Ora, isso daqui chama-se, em português muito correto, agressão. Eu fui agredido dentro da minha casa. Fui agredido num ambiente onde as pessoas são fiéis católicos. Como é que eu devo reagir? Vamos fazer uma analogia. Alguém entra na minha casa com violência. Ele não somente quer retirar os meus bens, me assaltar, ele não somente quer levar os valores materiais que eu tenho, mas quer também agredir a minha esposa, violentar a minha filha. Como é que eu devo reagir? Eu devo me preocupar de não ferir os sentimentos daquele nobre assaltante e estuprador? Eu devo dizer, olha, seu assaltante, o senhor me desculpe, eu não quero magoar os seus sentimentos, mas eu quero que assim que o senhor reconsidere, não é, essa possibilidade de fazer essa violência. Gente, não é assim que uma pessoa reage. Por quê? Porque esta caridade, esta pretensa caridade para com este assaltante seria uma tremenda falta de amor e de caridade para com a minha mulher, para com minha filha e para com a minha família. Portanto, o que é que eu posso dizer de um agressor que entra dentro de uma comunidade católica que estava ali reunida para refletir a respeito da palavra de Deus e agride a família católica, dizendo que nós somos uma Babilônia, um antro de perversão e de pedofilia? Eu só posso reagir com argumentos que coloquem aquela pessoa no seu lugar. Ou seja, colocá-lo exatamente na posição de indesejável e que, portanto, fazer com que ele saia muito mal naquela situação. Dizendo o que é a verdade. A minha reação diante da pergunta daquele protestante foi uma reação de caridade, profunda caridade pastoral para com os fiéis católicos que estavam me ouvindo. Inicio então considerando isto, para que vocês entendam qual deve ser a verdadeira atitude do magistério na Igreja Católica e como o exercício do magistério dentro da Igreja Católica é um exercício de caridade para com os fiéis. Quando no ano 2000, há 10 anos atrás, exatamente no dia 6 de agosto do ano 2000, o cardeal Josef Ratzinger, com mandato do Santo Padre, o Papa João Paulo II, servo de Deus, publicou a declaração Dominus Jesus. Ele estava realizando um ato
de extrema caridade para com os fiéis católicos e para com a igreja do mundo inteiro. E não somente isso, também para com as igrejas evangélicas e todos os cristãos do mundo. Por quê? Porque ele estava fazendo uma declaração corajosa no mundo inteiro a respeito de Jesus Cristo, Dominus Jesus, esse é o nome da declaração, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o único caminho de salvação. E, consequentemente, se Jesus é o único caminho de salvação, a única forma de nós nos salvarmos é pertencer ao seu corpo místico que é a igreja. Dizer que só Jesus salva é dizer que eu só me salvo sendo membro do seu corpo, pertencendo ao seu corpo místico e divino. Então, o que é que o cardeal Ratzinger fez ao declarar isso? Bom, primeira coisa, vocês sabem muito bem qual foi a reação no mundo inteiro. Todos os jornais do mundo começaram a protestar de forma alucinada esta ingerência da Igreja Católica. Imagine esta pretensão da Igreja Católica de dizer que só existe salvação em Jesus Cristo. Onde é que fica, né, o ecumenismo? Onde é que fica o pluralismo religioso? Onde é que fica o diálogo? Não é isso? Pois bem, o cardeal Ratzinger respondeu a estas acusações numa conferência que ele fez para a sala de imprensa do Vaticano, logo depois da publicação da Dominus Jesus. Por que esse documento? Porque, infelizmente, no mundo inteiro, e o que é pior, dentro da própria Igreja Católica, agora se estabeleceu essa convicção de que não importa a religião, o que importa é o amor. O que importa é a gente se querer bem, se amar, e todas as religiões têm a mesma validade, todas as religiões têm a mesma fundamentação, porque afinal das contas, nós estamos no mundo do relativismo. O cardeal Joseph Ratzinger apresentou isto na conferência em que ele apresentou o documento Dominus Jesus. Ele colocou com toda a clareza. Vejam, gente, nós estamos num contexto cultural que, sem medo de errar, disse o cardeal Ratzinger, nós podemos definir como relativismo. Vejam só, o cardeal Ratzinger, no ano 2000, denunciando aquilo que ele iria denunciar depois naquela famosa homilia da missa de início do conclave pro eligendo do Sumo Pontífice de 2005. A ditadura do relativismo. Nós estamos diante de um relativismo que está abalando a convicção e a fé de muitos cristãos. E é por isso que a igreja precisa exercer a caridade e vir em socorro destes católicos, destes cristãos que estão sendo afogados pelo relativismo. Ou seja, a cultura relativista na qual nós nos encontramos é como um rolo compressor que tem achatado a fé de muita gente. As pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão deixando de ser verdadeiramente católicos. E aqui que está o grande problema. Por quê? Porque esse relativismo está sendo introduzido gradualmente. Porque as pessoas não compreendem mais que se eu quero amar, se eu quero a caridade, eu não posso ter a caridade sem a verdade. Na sua encíclica Caritas in Veritate, no número 3, o Papa Bento XVI diz o seguinte:
A caridade sem a verdade cai no sentimentalismo. Vamos pegar essa frase e olhar para o documento Dominus Jesus de 10 anos atrás. Nós queremos amar os nossos irmãos protestantes. Nós queremos amar as outras religiões. Nós queremos amar o mundo inteiro e viver em paz. Mas como é que este amor pode ser um amor verdadeiro se ele não estiver fundamentado na verdade? Como é que eu posso amar as pessoas se eu não compreendo que não há amor sem a verdade? Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Vocês imaginem uma mãe que ama o seu filho. Ela ama o filho, mas o filho é um drogado, dependente químico. Pois bem, uma mãe que verdadeiramente ama o seu filho, se ela ama de verdade, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que realmente chamar esse filho de volta para o mundo real, para a verdade, para a responsabilidade. Ela tem que dizer: meu filho, eu amo você, mas eu odeio isto que você está fazendo com você mesmo. Eu odeio esta droga que está destruindo você. Isto é um verdadeiro amor. Por quê? Porque é um amor enraizado na verdade. Agora imaginemos o contrário. Imaginemos que essa mãe, não querendo ferir os sentimentos do seu filhinho, ela então se imbuísse de toda essa ideologia do diálogo, de toda essa ideologia relativista e dissesse para o filho assim: ô meu filho, eu sei que você está se drogando, mas eu sou muito tolerante. Eu aceito que você tenha esta opinião discordante da minha. Eu não concordo que você tome droga. Mas olha só como eu tenho uma visão ampla, aberta. Né? Eu não sou uma pessoa fechada numa verdade e nas minhas pequenas certezas. Não, eu sou uma pessoa aberta a um pluralismo de visões. E então eu acho muito bom que você se drogue se você está achando que isso é correto. Não é isso? Não é essa atitude de tolerância que as pessoas hoje em dia acham chique manifestar? Ora, meus irmãos, qualquer um enxerga que essa atitude tolerante desta mãe é a suprema falta de caridade. E que esta mãe só amaria verdadeiramente o seu filho se lhe dissesse a verdade nua e crua. Meu filho, eu amo você, vejo você se matando, e é por isso que eu odeio o que você está fazendo. Não há verdadeiro amor pelo bem se não existe um ódio contra o mal. Então, aqui é que nós temos esta realidade do relacionamento da Igreja Católica com as outras religiões. O que é que nós precisamos, em primeiro lugar, dizer? Nós temos que compreender que simplesmente não é verdade que todas as religiões são boas. Essa é a primeira coisa. A Dominus Jesus, ela está fundada nesta convicção de que existe algo melhor do que as outras coisas. Que existe uma verdade. E que a verdade é sempre melhor. E que, portanto, nós que estamos na verdadeira religião, na verdadeira igreja, seguindo o verdadeiro Deus, temos algo que as outras religiões não têm. E esta é a convicção. Nós não podemos ter medo e não podemos ter falsos pudores. Sim, e porque nós sabemos que estamos na verdade de seguir Jesus Cristo, nós gostaríamos, sim, que essas pessoas se convertessem e se tornassem católicos. Aqui que está a realidade da verdadeira caridade. Que as pessoas venham para a verdade de Jesus Cristo e da sua igreja.
Você pode reagir e dizer assim: ah, mas Padre Paulo, isso é muito intolerante. O senhor está vivendo uma realidade muito na contramão da história. Não é mais assim que nós fazemos as coisas, né? Aí vem aquela famosa parábola, né, que já se tornou tristemente famosa, do elefante e dos cegos, né? Vocês já devem ter ouvido. 5 cegos estavam lá ao redor de um elefante. Nunca tinham visto um elefante, evidente, porque eram cegos de nascença, mas vão ter o seu primeiro contato com o elefante. Um pega na pata do elefante e diz: o elefante parece uma coluna. O outro pega na tromba do elefante e diz: não, parece uma mangueira flácida. O outro pega na cauda e diz: não, o elefante parece um pompom. O outro pega na orelha e diz: não, o elefante parece um couro. O outro pega na presa do elefante e diz: não, o elefante é duro, né? Porque estava lá segurando a presa do elefante. Todas essas várias opiniões, os 5 cegos se degladiam entre si, começam a discutir, lá pelas tantas eles estão fazendo guerra, caindo no tapa, arrancando a barba uns dos outros, se fazendo mal, porque estavam discutindo a respeito do elefante. Moral da história: todos eles estavam corretos a respeito do elefante. Eles aplicam essa parábola tristemente famosa a Deus e às religiões. Ou seja, como se as religiões fossem todas iguais, porque nós todos somos cegos, estamos às apalpadelas, falando de um Deus e um objeto de investigação extremamente maior do que a nossa capacidade intelectual e que, portanto, qualquer reflexão que nós façamos será sempre relativa. E que, portanto, todas as religiões são verdadeiras porque elas estão colhendo algum aspecto da divindade inacessível e infinita. Gente, isso simplesmente não é verdade. Não é verdade porque existem coisas que são absolutamente incompatíveis nas religiões. Uma religião que faz sacrifícios humanos, uma religião que pega criancinhas e as mata, e existiram religiões assim, e infelizmente ainda existem religiões assim, como por exemplo o satanismo. Eu não posso dizer que essa religião é tão boa quanto o cristianismo. Eu não posso dizer que quando os missionários cristãos chegaram no México e converteram os índios mexicanos ao cristianismo, eu não posso dizer que eles fizeram uma coisa ruim de ter abolido essa terrível religião asteca que matava pessoas todos os dias, oferecendo sacrifício a uma divindade com medo que no dia seguinte o sol não nascesse, porque se eles não matassem uma pessoa todos os dias, o sol não nasceria no dia seguinte. Ora, eu não posso dizer que essa religião é boa. Isso é simplesmente falso. Não tem cabimento. Depois outra coisa. Supor que as religiões são como os cegos às apalpadelas é desconhecer completamente a revelação cristã. Por quê? Porque nós cristãos, e a declaração Dominus Jesus diz isso com toda clareza, nós cristãos temos fé. O que as religiões têm é simplesmente crença. É diferente. Qual é a diferença entre fé divina e crença humana? A fé divina é uma fé que nós temos no Deus que se revelou. Deus falou. Ele não engana ninguém e nem se engana. Ou seja, Deus não se engana quer dizer que ele não erra no que ele diz. E nem ele engana ninguém quer dizer que ele não mente. Portanto, quando Deus falou em Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou a absoluta verdade e eu não posso dizer que eu ainda estou às apalpadelas. Eu não posso dizer que eu ainda estou como um ceguinho apalpando o elefante. Eu posso dizer isso, sim, das religiões pagãs que não têm a revelação. Eu posso dizer isso de um índio. Eu posso dizer isso da mitologia grega. Eu posso dizer isso do animismo africano. Eu posso dizer isso até mesmo daquela parte não revelada do islamismo. Ou seja, que de alguma forma essas religiões não cristãs estão ainda às apalpadelas. Estão ainda usando uma reflexão puramente humana. Mas o cristianismo, que tem a revelação definitiva em Jesus Cristo, tem a verdade.
Agora, que nós não sejamos capazes de compreender totalmente essa verdade, isso aí são outros 500. Que nós precisemos nos esforçar teologicamente para cada vez mais penetrar essa verdade, tudo bem. Mas dizer que Deus que se fez homem em Jesus Cristo é a mesma coisa que um esforço humano, isso daí, gente, não dá para aceitar. Por quê? Porque ou o cristianismo é verdadeiro na sua pretensão, e por isso ele reduz todas as religiões a uma sombra, ou então ele é completamente falso. Qual é a pretensão básica e fundamental do cristianismo? A pretensão básica e fundamental do cristianismo é que Deus se fez homem, é que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é assim. Esta é a realidade. Isso é uma verdade metafísica, diz o cardeal Ratzinger na sua palestra de apresentação. A encarnação do Verbo é algo que é real, ontológico, não é simbólico, não é uma metáfora. Não é? Tem padre que já perdeu noção disso. Tem um abençoado de um teólogo anglicano chamado John Hick, o sobrenome dele se escreve H-I-C-K, que escreveu um livro que foi traduzido para o português, A Metáfora do Deus Encarnado. Eu não sei o que uma editora católica quer publicando uma desgraça dessas. Não é? Só o título, eu não preciso nem explicar o conteúdo do livro, porque está óbvio no título. Não é? Se quiser ler para vomitar, então, por favor, adquira a obra. Não é? Mas, qual é a ideia da obra? A ideia da obra é exatamente dizer que Jesus não é Deus de verdade. Ou seja, que Jesus é simplesmente uma metáfora de Deus. Não é? Vejam só, vou ler para vocês o que está na página 25. Diz assim: a aceitação da ideia da encarnação divina enquanto ideia metafórica. Página 26. Vemos em Jesus um ser humano extraordinariamente aberto à influência de Deus e que, portanto, viveu em uma medida extraordinária como agente de Deus na Terra, encarnando o propósito divino para a vida humana. Resumo da história. O que é que este senhor anglicano, John Hick, está dizendo? Ele está dizendo aquilo que o cardeal Ratzinger denuncia na sua apresentação da Dominus Jesus, que é o fato de que nós estamos perdendo completamente a ideia do que seja encarnação. Gente, se Jesus é Deus que se fez homem, o cristianismo tem algo que nenhuma religião tem. É essa a consequência que nós temos que tirar. Veja, Buda não é Deus que se fez homem. Nem os budistas alegam isso. Maomé não é Deus que se fez homem, nem os muçulmanos alegam isso. Nenhuma outra religião tem um Deus que se fez homem. Nenhuma outra religião tem uma figura histórica e concreta que nasceu, viveu, morreu crucificado e ressuscitou, subiu aos céus e é o próprio Filho de Deus que se fez homem. Somente nós cristãos cremos nisto. Ora, eu pergunto para você cristão, você que tem fé, você que crê. Se nós sabemos que Deus se fez homem em Jesus Cristo, como é que eu posso colocar as outras religiões no mesmo nível? Nós temos algo que ninguém tem. Nós temos algo que, objetivamente e historicamente, nos torna únicos. Então, é por isso que esses abençoados teólogos liberais precisam transformar Jesus num mito. Né? Esse foi o intento do senhor Rudolf Bultmann e dos outros teólogos liberais modernos que o precederam e que o seguiram. Bultmann falava de Entmythisierung,
ou seja, de desmitologização. Eu tenho que pegar o evangelho e tirar os mitos que estão lá. Mas, na verdade, o que ele fez na prática foi o contrário. Ele pegou o Jesus verdadeiro, Deus que se fez homem, e o transformou num mito, ou seja, numa criação da comunidade primitiva. Deus não se fez homem de verdade, aquilo é um mito. Deus não ressuscitou de verdade, isso é somente um mito. Jesus não fez milagres, isso é tudo mito. Está entendendo? É tudo simplesmente história da carochinha. Agora, onde é que nós, cristãos, ficamos nessa situação toda? Aí é que está. O cardeal Ratzinger, ao publicar essa declaração, Dominus Jesus, fez um imenso ato de caridade ao denunciar o erro fundamental desse pluralismo religioso que quer, através da ditadura do relativismo, obrigar a nós cristãos a transformar a nossa fé cristã tradicional numa mixórdia, numa bobagem de mito que não tem fundamento algum. Porque somente assim é que eles irão nos achatar ao nível das outras religiões. É isto que o pluralismo religioso pretende. Pretende diminuir a estatura do cristianismo e nos achatar. E, de fato, o que é que nós vemos com os pobres cristãos que seguem esse tipo de apostasia relativista? Nós vemos que eles realmente perdem a estatura. Em todos os sentidos. Esse pessoal que perde a fé, esse pessoal que acha que Jesus é simplesmente um mito, a primeira coisa que eles fazem é que o relativismo depois se aplica na vida deles concreta, também no relativismo moral. Eles são capazes de tudo. São capazes de todo tipo de perversão, de todo tipo de abominação, traição, mentira e maquinações ideológicas para implantar o projeto de pluralismo religioso deles. Meus queridos, nós, nesses dias, nos alegramos imensamente com o 10º aniversário da publicação da Declaração Dominus Jesus. Nós cremos que só Jesus salva. E por que é que só Jesus salva? Por uma razão muito simples. Somente Ele é Deus que se fez homem para que o homem pudesse depois ir morar com Deus. Não existe salvação para o homem fazendo um esforço para subir até Deus. Isso que a gente anda vendo nessas novelinhas por aí, não é? Escrito nas estrelas, espiritismo, essa coisa de que nós vamos progredindo, evoluindo até chegar a Deus. Gente, isto é balela, isso aí é uma torre de Babel, é impossível. Querer através de purificações pessoais chegar até Deus é a mesma coisa que você querer chegar até o céu através da construção de uma torre de Babel que vai de andar em andar até chegar ao paraíso. Não chegará nunca. O homem só tem uma alternativa para a sua salvação. Ou Deus vem, ou então nós não damos conta de ir. Agora, nós cristãos cremos que Ele veio. É por isso que só Ele salva. Nós cristãos cremos que Ele veio. Então, a Dominus Jesus não nega a possibilidade de que em outras igrejas e em outras religiões as pessoas que seguem aquelas igrejas e religiões de boa vontade e com a sua consciência, que essas pessoas possam eventualmente ser salvas. Sim, se elas forem salvas, porém, serão salvas através de Jesus Cristo e, em última análise, pertencerão à sua única igreja, a Igreja Católica. Não sei se dá para entender a ideia. Deus veio para nos levar para a sua casa, no céu. Eu não posso perder o bonde. Eu tenho que ir com Ele. Agora, como é que eu participo
como é que eu vou aderir, como é que eu vou entrar em comunhão com Jesus Cristo? De uma forma muito concreta. Participando do seu corpo, que é a Igreja Católica. A Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, é o lugar em que a salvação de Cristo se manifesta concretamente neste mundo. E é necessário entrar nessa igreja para a salvação. É isso que a Dominus Jesus nos diz. Agora, se alguém, sem culpa própria, não entrar nesta igreja, se alguém, sem culpa própria, de alguma forma, buscar sinceramente a Deus durante a sua vida, mas não entrou na Igreja Católica, Deus terá os seus caminhos que nós não conhecemos para propor a esta pessoa a salvação eterna e a entrada na Igreja Católica, como nós não sabemos. O que nós sabemos é que existe um caminho para a salvação, é o batismo e a pertença à Igreja Católica. Esse é o caminho que foi revelado. Sabemos que Deus, que quer, na sua infinita bondade, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, saberá como fazer as pessoas chegarem a este meio de salvação que é Jesus Cristo e a sua igreja. Como? Nós não sabemos. O importante é que nós precisamos continuar exercendo o nosso mandato missionário. Nosso Senhor Jesus Cristo nos enviou em missão e nós precisamos propagar a fé desta única igreja, porque é nela que se encontra os meios da salvação. Papa João Paulo II, na sua encíclica Ut Unum Sint, no número 9, diz o seguinte a respeito do verdadeiro ecumenismo. Que a unidade dada pelo Espírito Santo às igrejas, não consiste simplesmente na confluência unitária de pessoas que se aglomeram umas às outras. Por quê? Porque isso seria, evidentemente, somente uma união humana, um esforço humano. Não é nada disso. Trata-se de uma unidade constituída pelos vínculos de, vejam só, 3 coisas. Profissão de fé, dos sacramentos e comunhão hierárquica. É assim que acontece o ecumenismo. Quando a gente tem uma só profissão de fé, unidade nos sacramentos e comunhão hierárquica. Isso que está na Ut Unum Sint foi tirado da Constituição Lumen Gentium do Vaticano II, no número 14, e se encontra no nosso Código de Direito Canônico, no cânon 205. Essa é a forma de nós pertencermos à Igreja de Cristo e este é o caminho para a nossa salvação. Que Deus possa, na hora da morte, propor o Evangelho para aqueles que sem culpa própria não pertenceram a essa unidade visível da Igreja, isso daí é uma realidade que nós não podemos negar, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Porém, uma coisa é certa. No céu, todos seremos católicos. No céu, todos entrarão através de Jesus Cristo. Então, na prática, o que é que nós sabemos? Se, por acaso, um hindu, lá na China, lá na Índia, lá no Japão, não conhece Jesus Cristo, nós sabemos que, se um dia ele for salvo e entrar no céu, ele será salvo por Jesus Cristo, como nós não sabemos. E ao ser salvo por Jesus Cristo, ele estará entrando na única Igreja Católica de Cristo, como também não sabemos. Mas no céu serão todos católicos. É esta a verdade a respeito de Jesus Cristo, cristológica, e a respeito da Igreja eclesiológica, que nós gostaríamos de recordar ao comemorarmos os 10 anos de publicação desta declaração Dominus Jesus. Que Deus abençoe você e continue
em sintonia conosco todas as semanas nesse podcast Parresia. Gostaria de concluir novamente renovando o convite a você a se associar ao nosso site. Nós precisamos não somente que você se associe, mas que você também, através da internet e outros meios, faça propaganda do site e convide várias pessoas a se associarem. Dentro em breve nós iniciaremos um curso de catecismo online, que provavelmente será feito inicialmente gravado e vai ser publicado todas as segundas-feiras. Então logo nós já tenhamos uma estrutura do site para fazê-lo online, nós faremos também ao vivo esse curso de catecismo. Mas para isso nós precisamos de um número um pouco maior de associados que contribuam, porque aqui, para ter uma aula ao vivo, nós precisamos também de um servidor mais potente e uma série de outros recursos que atualmente nós não temos à disposição por falta de recursos financeiros. Então, por isso, insisto nisso, nessa sua associação ao nosso site. Esteja sempre conosco. Gostaria de recordar que, atualmente, além do conteúdo que nós vamos atualizando dos cursos regularmente e dos conteúdos gratuitos que, de vez em quando, nós postamos, nós temos, portanto, durante a semana previsto 3 atualizações mínimas. Quais seriam essas 3 atualizações? O curso de catecismo, que irá iniciar, e depois 2 podcasts. Um é este Parresia, que é um comentário a respeito de temas importantes da atualidade da igreja, e o outro é o Testemunho de Fé, que é um programa de reflexão a respeito da Palavra de Deus e da liturgia da Palavra que a igreja nos propõe todos os domingos. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e todas as suas necessidades sejam amparadas pela graça divina. Que Nosso Senhor proteja e Nossa Senhora interceda. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.